Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste domingão, dia de Mengão, queridão. Hoje tem Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro de 2024, Flamengo e Atlético Goianiense no estádio do Serra Dourada, em Goiás. Técnico Tite promete levar força máxima para esse jogo. Uma questão que fica aí realmente uma dúvida, né? Tem pressão nisso aí? Será que tem pressão? Não, eu acredito que não, mas tem, né, as prioridades, que é o Campeonato Brasileiro, que é a maior prioridade agora, nesta temporada de 2024, para a diretoria do Flamengo. Inclusive eu vou falar sobre isso, vou trazer para você a provável escalação do mais querido Brasil, situação envolvendo os desfalques que o Flamengo tem para esse jogo, jogador cortado, o Tite não relacionou, questão da... Cara, torcida não gostou muito não, a torcida não aprovou essa decisão de Tite aí, deixar jogador fora. Vou falar sobre a transmissão dessa partida, como e onde você vai poder acompanhar esse jogo, porque a senhora Globo já começou a aprontar com o Flamengo, hein? Flamengo fez uma burrada, esse contrato com a Globo. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês, mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já vou trazendo aqui para vocês, né, a lista de jogadores relacionados para esse jogo. A princípio ele não colocou alguns jogadores, deixou alguns jogadores aí de fora, joias, né, considerados joias do nosso Mengão queridão. Relacionados foram Matheus Cunha, Rossi e Diogo. Diogo Alves, tá? É garoto, que subiu da base, está no profissional. Goleiro, são os goleiros do Flamengo. Laterais direito, Varela e Wesley. O Wesley recuperado, vai para esse jogo, está relacionado, né? Começando no banco de reservas. Na nossa lateral esquerda temos Matias Vinhas e Ayrton Lucas, relacionados. Nossos zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. Volantes, Everton Araújo, Igor Jesus, Eric Pulgar e Alan. Nossos meios campistas, Vitor Hugo, Arrascaeta, Gerson e Dela Cruz. Nossos atacantes, né, pelos lados de campo, temos aí Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Lohan e Bruno Henrique. Centroavantes rubro-negros relacionados, Carlinhos e Pedro. Lembrando que nessa lista de relacionados aqui, como eu trouxe aqui ontem para vocês, em relação ao garoto Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves, Lohan, que também vem ganhando destaque aí, inclusive foi uma peça muito importante no jogo contra o Palestino na última quarta-feira, também não foi relacionado. Então, a gente vê que o Tite ganhou 2 jogadores de volta, na verdade 3, né? Com o Wesley, que se recuperou. Gerson também se recuperou e Carlinhos, que pode fazer sua estreia, que já está relacionado. A princípio começa no banco de reservas, mas está relacionado. Então o Tite aí ganhando, né, a volta desses jogadores. E também mais uma novidade, que é o Carlinhos no elenco. Mas por outro lado ele deixa as joias de lado aí, ao menos deveria ali relacionar. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, né, jogo importante, início de temporada, início de campeonato. Então é importante sim esse jogo para o nosso Mengão queridão. Vejo muitas pessoas aí falando que o Tite está pressionado, acredito que tem uma pressãozinha assim da diretoria, até porque as lambanças que a diretoria fez, principalmente o senhor Rodolfo Landim, né, envolvendo esse acordo com a Globo aí, vai ter que correr para recuperar, porque o que ganhava de 80 milhões vai agora perder 80 milhões por temporada, tá? Por temporada. A escalação do Flamengo, o Flamengo deve ir com um time realmente considerado titular, força máxima, inclusive o GE já divulgou aqui, ó. Flamengo terá força máxima na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília, contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Depois de avaliar a recuperação física dos jogadores nos últimos dias, Tite descartou poupar e vai mandar a campo o time
considerado titular. No último treino realizado na manhã deste último sábado no Ninho do Urubu, Tite indicou a escalação e a única mudança em relação ao time que venceu o Palestino por 2-0 é a volta de Fabrício Bruno na zaga no lugar de Léo Ortiz. Bruno Henrique também chegou a ser testado, mas deve começar no banco de reservas, meus amigos. Pois é, rapaz, olha só, hein? Tite vai levar um time completaço, considerado titular absoluto. Mas a questão desse time titular absoluto que o Tite vai levar a campo não se deve, eu acredito que não se deve à pressão, mas sim, né, a gente sabe que o Tite não está tomando todas as decisões que devem ser tomadas. A diretoria do Flamengo vem interferindo sim no trabalho do treinador. Eu venho falando isso aqui, muita gente não fala, né? Essa é a realidade. Só que a gente não tem rabo preso com ninguém. Eu falo, vou falar novamente. A diretoria é quem está tomando as rédeas da situação dentro do futebol, dentro das quatro linhas, decisões como escalação, tudo e muito mais, é a diretoria. E hoje o Tite vai levar a campo o time considerado titular, ou melhor, força máxima. Não vai ter moleza. Campeonato Brasileiro é prioridade. É prioridade, meus amigos. Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores da América. Copa do Brasil é prioridade, Henrique? Para a diretoria não, tá? Provável escalação do Flamengo: goleiro Agostinho Rossi, lateral direito Varela, Fabrício Bruno e Léo Pereira formando a dupla de zaga, Ayrton Lucas pela lateral esquerda, Eric Pulgar e Nicolás de la Cruz fazendo a meiuca, primeiro e segundo volante ali no meio de campo. Arrascaeta mais à frente um pouco ali, Arrascaeta, né? Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Atlético Goianiense logo mais às 4 horas da tarde. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Tá aí, os demais atletas que foram relacionados ficam no banco de reservas. Inclusive, Carlinhos, Gerson, Wesley ficam no banco de reservas, jogadores que retornam, né, à equipe do técnico Tite. Se falando sobre transmissão ao vivo desse jogo, a Globo já começou a soltar, né, fazer assim as patinhas delas. A Globo já começou a soltar as patinhas. O contrato da Globo é para, ó, ferrar com o Flamengo. Eu não sei realmente, né, houve questionamento sim, mas foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, assinou esse contrato, mesmo o Flamengo perdendo aí, né, 80 milhões por temporada. PPV vai por audiência. E a questão da transmissão desse jogo hoje não terá transmissão em TV aberta. É um jogo que acontece fora do Rio de Janeiro. Geralmente jogo do Flamengo nesse horário, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Domingo, jogando fora. Esse jogo era transmitido na hora em TV aberta. Só que após esse contrato que o Landim fechou com a Globo deixa aí o torcedor na mão. O que acontece? A Globo vai realmente, né, entender, a torcida do Flamengo é uma massa, então vai cair para dentro do PPV que não tem mais, né, esse afago, mais esse negócio de PPV tá saindo da moda, vamos ser sinceros, né? Esse negócio de PPV tá saindo da moda. Muita gente transmitindo, até no YouTube hoje tá de graça aí, a galera fecha contrato aí, sai transmitindo. Só que é apenas pelo Premier a transmissão desse jogo do Flamengo. O que faz com que a pressão vá para a torcida. Que a torcida quer assistir o jogo do Mengão. Estreia do Campeonato Brasileiro. A torcida vai querer assistir, a torcida massa rubro-negra vai querer assistir. E não tem em TV aberta, vai recorrer ao PPV, vai ter que assinar o PPV. Essa é a jogada da Globo. Essa é a jogada da Globo para poder realmente arrecadar uma grana com o PPV nas costas do Flamengo. E o Flamengo só tomando
né, lapada nas costas. Palmeiras pode aí, né, receber muito mais em cotas aí de televisão, transmissão em relação ao Flamengo. Então o Flamengo aí saindo perdendo muito mesmo. Flamengo, ele definiu as prioridades para essa temporada 2024, né? Prioridade do Flamengo. Vamos lá, o Mauro César Pereira trouxe aqui, ó, o seguinte: hoje, entre as competições nacionais, a prioridade do Flamengo é conquistar o título do Campeonato Brasileiro, além da Libertadores. Isso pode mudar de acordo com as circunstâncias, como aconteceu em 2022. Não significa que o clube não queira ganhar a Copa do Brasil, mas o objetivo maior é ser campeão brasileiro. Vocês entenderam agora porque o Tite vai com força máxima pro Brasileirão? É isso, o Tite vai com força máxima. A diretoria do Flamengo pega o que tem de melhor, o time titular, e leva a campo. E fim de papo. Então o Tite tem que colocar isso aí, gente. É isso aí, tá? Então vamos ver o que deve acontecer. 4 horas da tarde a bola começa a rolar. Transmissão no Premiere, apenas aí do PPV. Você vai ter que assinar o PPV da Globo para assistir o jogo do Mengão. Mas fica tranquilo, que eu vou trazer aqui, faltando uma hora e meia mais ou menos aí, faltando antes da bola rolar, eu vou trazer aqui para você uma alternativa muito top, muito bacana, para você não perder sequer um lance, um segundo desse jogo do nosso Mengão queridão, beleza? Bom, pra gente encerrar aqui, deixa eu trazer uma informação importante aqui, foi trazida aqui primeiramente aqui pelo Pedrosa, né, em conjunto com Vene Casagrande, jornalista, baita jornalista, Vene Casagrande, parabéns ao Vene aí. Ele trouxe aqui uma informação importante sobre Hugo Moura, que ele diz o seguinte: Vasco chega a um acordo com o Atlético e acerta a contratação de Hugo Moura. O volante de 26 anos será comprado e assinará contrato em definitivo com o time carioca. Então tá aí, Hugo Moura realmente fechado com o Vasco, segundo o Vene Casagrande. Agora, Hugo Moura, que é cria das categorias de base do Flamengo, vai render uma grana ao Flamengo, né? Porque a informação que apuramos é que o Flamengo ainda detém 50% dos direitos econômicos do jogador, e sem contar com o mecanismo de solidariedade da FIFA. O Flamengo vai ter que receber essa bagatela. Então, tá aí 55% no caso, não é isso? Então, vai para os cofres do mais querido Brasil. Proposta do Vasco foi de 2 milhões de euros, algo em torno de 10 milhões, pouco mais de 10 milhões de reais, aí por Hugo Moura, e o Flamengo vai receber pouco mais da metade desse valor. Essa é a realidade, o Flamengo 50%, mais o mecanismo de solidariedade da FIFA vai para bacatela do Mengão queridão. Então vamos que vamos com tudo, Flamengo e Atlético Goianiense. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, a bola começa a rolar. Valeu, forte abraço a todos, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.